Conversamos com o Pedro Neto, jogador do Wolverhampton, a entrar-se na sua última fase de recuperação para voltar aos relevados completamente em pleno. Pedro, obrigado antes de mais por teres aceito este nosso convite e estarmos aqui à conversa para percebermos como é que estão esses desejos para 2022, como é que está esse olhar para a frente desta última fase de recuperação. Estou muito focado. Antes de tudo, quero agradecer também pelo vosso convite para estar aqui. E sobre a recuperação, 2021 foi um bocadinho agridoce, porque estava no meu melhor momento, não é? E também tive o meu pior. Mas estou a olhar para 2022 com grande positividade. Sinto-me muito bem, sinto-me a recuperar muito bem. Os piores tempos já passaram, por isso estou com a cabeça limpa já, pronto para iniciar 2022 com o pé direito, como se costuma dizer, para entrar com tudo e começar a jogar o meu futebol o mais cedo possível, né? Pedro, mas o que é que no meio de todo este turbilhão que tu também tiveste que gerir a nível de emoções, o que é que foi mais difícil de gerir? O mais difícil de gerir acho que foi sempre o lado emocional, porque sempre fui um jogador que gostava de jogar todos os jogos, seja para que competição fosse. O que eu gosto mais de fazer é jogar futebol. E uma pessoa, quando tem uma lesão destas, nunca pensa que lhes pode acontecer, não é? Via acontecer a alguns jogadores. Emocionalmente fiquei um bocado abalado, mas foi mais nos primeiros dias acho que foi um bocado um choque, porque quando me disseram que tinha que parar este tempo todo, uh, não foi fácil para mim e eu pensei assim, afinal não acontece aos outros, também me acontece a mim, porque fisicamente eu sentia-me muito bem, acima de tudo, e foi uma coisa que, pronto, no início me custou um bocado, mas eu sou uma pessoa muito positiva e penso sempre que as coisas não acontecem ao acaso e emocionalmente também me tornei ainda mais forte e o lado emocional, sem dúvida, foi o mais difícil. O que é que nessa parte da força mental de virar no fundo esse cabo das tormentas, o que é que te vai fazer com que sejas mais ou melhor jogador a partir do momento em que o teu treinador, agora é Bruno Lage, te chamar para jogar e tu aqueceres, o que é que te vai tornar um jogador diferente agora? Não, a diferença é que apesar de ser um jogador jovem, ainda só ter 21 anos, comecei cedo nas equipas profissionais e esta lesão tornou-me muito forte emocionalmente, melhorei em muitos aspectos, melhorei a minha condição física em termos de força, melhorei mentalmente também, apesar de achar que já era mentalmente muito forte, também aprendi muito mais coisas acerca do meu corpo e é como te estou a dizer, não é? É o tempo que eu tenho, que eu tive parado, foi o tempo de aprender novas coisas sobre mim, tempo de estudar novas coisas também, tempo de estudar o que é que se passou, o que tenho que melhorar e tempo também de melhorar outras coisas, de aprender a entender o jogo de maneira diferente, entender os meus músculos de maneira diferente. E como é óbvio, apesar de ter sido uma coisa má, tem as coisas más às vezes têm o seu lado bom, e neste caso teve um lado bom, porque dessas coisas eu tiro sempre um lado positivo, e a vontade de jogar ainda é maior, acima de tudo, vou com uma vontade imensa, e quando voltar para o campo, nem sei como me vou sentir, porque tenho muitas saudades já, e onde eu gosto de passar o meu tempo é no campo, e sem dúvida que vou mais forte. E é como te digo, a maneira como também estudei, que para quando tive a quarentena, aproveitei para melhorar as minhas condições, agora também aproveitei para estudar outras coisas e para também ganhar mais experiência acerca dos meus sentimentos sobre as pernas, sobre como é que eu tenho de explicar, as minhas Sim, sensações, percebes? sim, eu percebo, e esse lado é importante, porque muitas das vezes nós, quando falamos convosco, jogadores, nunca conseguimos perceber efetivamente o que é isso de aprender a lidar melhor com o corpo. Tu sentes que depois de teres tido esta lesão, eu não diria que vais ser mais protetor de ti quando vais lutar por um lance, correr, tentar chegar, mas percebes melhor como é que vais, no fundo, abordar esse lance, é isso que estamos a falar. Não, Berto, imagina, como é que eu tenho de explicar? Eu com 21 anos eu quero jogar, não é? E Claro. mesmo que sinta dor, eu vou lá para dentro e vou sempre dar tudo pela equipa, pelo treinador, seja quem seja. Eu sempre fui assim, a minha personalidade sempre foi essa. E eu, desde que esteja dentro de campo, o lance eu vou sempre abordar da maneira que acho que tenho que abordar. Não é por me ter lesionado ou deixar de ter lesionado que eu vou abordar o lance de maneira diferente, percebes?
mas em termos de, imagina, eu acabo um jogo e opa, sinto-me fisicamente mais frágil ou coisa assim, há maneiras de trabalhar, há maneiras de também descansar, percebes? E Hum. eu aprendi certas coisas que opa, há um limite e nós não devemos passar o limite, percebes? É uma coisa que eu também aprendi com a minha lesão e é como tu disse, também se aprende com estas coisas e é uma coisa que eu aprendi muito, é as tais sensações, porque apesar de teres pessoas para te ajudar, percebes? A pessoa que realmente percebe o que se passa e o que tu deves fazer és tu próprio, porque tu é que sabes onde é que te sentes mais dor, onde é que te sentes mais fraco, percebes? Sim. Pedro, 21 anos, como tu estavas a dizer, mas já um verdadeiro mundo nas pernas. Estás a um jogo de fazer o teu jogo centésimo a nível profissional na carreira, entre, guiando-me aqui pelos nossos registros no 0-0, entre Liga Portuguesa, Série A, Liga Inglesa, a Taça da Liga, a Taça de Inglaterra, a Segunda Liga, a Liga Europa, qualificação para o Campeonato do Mundo, o Mundial de Sub-20 e também os Jogos de Preparação de Portugal. Como tu estavas a dizer, já tens um percurso com 21 anos bastante considerável no mundo profissional de futebol. Conta-nos um bocadinho, as pessoas sabem a tua história, mas conta-nos, com 21 anos tu esperavas já ter tudo isto? Eu vou-te ser sincero, quando saí do Braga, depois de ter saído do Braga, a minha mentalidade sempre foi eu ser o melhor de mim, percebes? E trabalho para ser o melhor sempre. E quando eu saí do Braga, as minhas expectativas eram muito altas, sendo sincero. E depois cheguei à Itália e foi um bocado difícil para mim, passei 2 anos quase sem jogar, eh, onde também aprendi muito, estas coisas que eu digo, apesar de não ter sido tão positivo, aprendi muito e se calhar não E seria o jogador tornaste, e que sou tornaste, o hoje. quinto, tornaste o quinto jogador mais jovem a estrear-te com a camisola da Lazio. Sim, sim, sim. Ou E estrangeiro, estrangeiro também, claro. apesar de ter. Mas é o que eu digo, eu quero sempre mais. E imagina, eu joguei pouco, apesar de ter acontecido isso, eu ser jovem, queria sempre era jogar, não é? Porque achava que tinha qualidade e trabalhava para tal. E é o que eu digo, se as coisas, se calhar, não tivessem acontecido dessa maneira, eu também não seria o jogador que sou hoje. E se queres que eu te seja sincero, quando eu vou para o Wolverhampton, eu sei da qualidade que tenho e sei do potencial que tenho. E o Mister no Espírito Santo apostou muito em mim e eu sabia que podia corresponder a essas coisas, mas acho que ninguém, além de mim e da minha família, acho que ninguém estava à espera de eu fazer o que fiz, percebes? Apesar de eu saber o potencial que tinha, a qualidade que tinha, em tão curto espaço de tempo que eu fiz em Inglaterra, acho que ninguém estava à espera, porque dei um salto muito grande. Estamos a falar de qualquer coisa como, deixa-me cá apoiar, na Liga Inglesa mais de 60 jogos, 8 golos marcados, 7 assistências, eh, olhando para as competições europeias são mais 11 jogos nas pernas, mais 2 golos marcados, mais assistências. O que é que tu te sentes melhor a jogar? Num homem de finalizar ou num homem de servir? Opa, eu apesar de gostar de finalizar, eu sou um jogador que gosta muito de pegar no jogo, sabes? Apesar de jogar lá na frente, e já na formação tinha esse problema que o Mister gostava que eu estivesse lá na frente, que era para decidir jogos e jogar no último terço. Eu tinha muito o hábito de recuar para vir buscar jogo, porque gostava era de tocar na bola, conduzir. E o que eu gosto mais, sendo sincero, como é óbvio, é finalizar, mas também tem aquela coisa de servir, que é iniciar eu a jogada, criar eu as oportunidades. Sendo sincero, como é óbvio, a coisa que eu mais gosto é finalizar. São muitos golos. Surpreendeu-te a chamada, se calhar para várias das pessoas a expressão foi precoce, mas surpreendeu-te a chamada tão cedo à seleção nacional? Na altura, sempre tive a esperança de ir, né? A partir desse momento, sabia que estava a fazer uma boa época. E acho que até cheguei a contar que eu estava na Marquesa e o adjunto Rui Silva, que é agora treinador de Famalicão, chegou à Uhum. minha beira e disse assim: Já viste a convocatória da seleção? E eu estava deitado na maca a fazer tratamento nessa altura, tínhamos tido jogo e eu no dia a seguir fui lá fazer recuperação. Estava deitado na maca, estava com o fisioterapeuta, com o Salles, e ele chegou-me, por acaso também estava lá no dia, chegou e disse assim: Já viste a convocatória da seleção? E eu: Não vi a convocatória. Ele: Tens a certeza? E eu: Sim, não vi a convocatória, estou a falar sério, estou aqui deitado. E ele assim: Foste convocado? Eu fui, espetáculo. E o meu pai na altura nem pensava que eu não lhe tinha contado, porque ele sabia que tinha sido convocado e que não lhe tinha contado. E eu: Não, pai, por acaso, olha, soube agora que eu estava aqui na máquina e ele ligou-me. O Rui ligou-me, o Rui disse-me, e eu soube na altura que estava a fazer o tratamento e tinha sido convocado. Não, foi um bocado de surpresa, assim.
Mas depois achaste natural. O que é que te disse o Fernando Santos? Falou contigo sobre alguma coisa sobre esse momento? São momentos que tu depois também consegues assimilar com esse espírito de seleção, que é um ato natural? Sim, a única coisa que o Mister disse é para fazer o que fazia no clube, porque foi por essas razões que eu fui chamado, pelo meu trabalho no clube, e foi o que eu fiz. Fui para a seleção, a jogar o meu futebol, e depois ambientei-me muito bem e felizmente consegui fazer boas coisas nos primeiros jogos que fiz. Ó Pedro, o que é que, a nível de futebol e de estilo de jogo, tu estás na meca do futebol, podemos dizer, estás na Premier League, estás em Inglaterra, com os melhores jogadores, com os adeptos se calhar mais apaixonantes e vibrantes a nível de jogo, mas estiveste em Itália neste espírito latino também de muita competição, mas se calhar numa fase precoce, como tu estavas a dizer, consegues-nos aqui dizer quais as grandes diferenças que tu vês na Premier League, como por exemplo a Liga Italiana e a Liga Portuguesa, onde também tiveste? Acima de tudo, entre as três ligas, o que eu mais vejo a diferença é o ritmo de jogo, né? A Liga Inglesa, em termos de ritmo de jogo, há jogos em que tu não paras. A maior parte deles é sempre a andar. É cima baixo, cima baixo. No jogo italiano é muito tático. É um jogo muito tático, onde as equipas, opá, eu que me lembro na altura de lá, eram raras as equipas, por exemplo, que faziam a pressão alta. Normalmente elas esperavam sempre no meio campo, era um jogo mais pausado, um jogo muito mais organizado, percebes? E em Portugal, do pouco que eu me lembro, a única coisa que eu tenho a comparar com as três é o ritmo. É o ritmo. Em Portugal também era mais tático, o ritmo também era mais baixo. Em Achas que a Em Premier Inglaterra acho League... que não é tão tático, apesar de, como é óbvio, as equipas são muito fortes taticamente, mas as equipas têm aquela coisa de jogar, 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 jogar. E acho que o que torna a Premier League a melhor liga do mundo, não é? Tu gostas mais por isso, por te favorecer, podemos dizer assim esta expressão, a Premier League, o facto de haver mais esse cima-baixo, esse ioió em que exige muito andamento nas pernas, tu és um jogador muito rápido, muito veloz, isso favorece-te? Acaba por favorecer um bocado, porque, opá, se queres que eu seja sincero, acaba por favorecer um bocado, porquê? Porque conta muito também a como te encontras fisicamente, não é? Tu, apesar de teres qualidade, tens que ser muito bom tecnicamente, como é óbvio que na Premier League todos os jogadores são bons. O físico também conta e foi uma das coisas que eu tive que evoluir, não é? Quando cheguei lá, apercebi-me que tinha que evoluir essas coisas e favorece como, opá, por exemplo, como é que eu tenho de explicar? Há equipas que também passam muito tempo do Lá jogo com atrás, bola, não claro. é? É difícil tu seres favorecido, mas eu percebo a pergunta que estás a fazer, da minha forma de jogar e tudo mais, como é óbvio, Mas longe vão os tempos em que a ajuda-me Inglaterra era claro, kick porque and muitas rush, não é? vezes tenho situação de um contra um, percebes? Sim, sim, e longe vão os tempos em que a Premier League era kick and rush. Ainda há equipas a jogar assim, mas já não é Pois, há explosivo muitas jogar equipas assim. ainda a jogar assim. Nós temos, opá, por exemplo, há jogos muito, muito difíceis da Premier League que acabam por não favorecer. Por exemplo, nós apanhamos o Burnley e com eles é sempre, por exemplo, eles jogam muito futebol direto e tu às vezes acabas por cair no jogo deles e é difícil, percebes? Porque é um Uhum. jogo em que, por exemplo, eu não estou habituado a jogar, que há bolas no ar, é batalha, Nem tens altura torna-se um para jogo isso, não é? diferente, percebes? Nem tens altura para isso. Pois, Ó Pedro, qual é que foi, no teu entender, a equipa mais difícil de jogar na Premier League? Contra a que tu tiveste pela frente? eu se tivesse que escolher uma, se podendo, só escolhendo uma, eu escolhi o City, sem dúvida alguma. Porque é que foi assim tão difícil? Porque eles, além de não pararem, como é que eu tenho de explicar, dessa tal intensidade do futebol deles também, porque parece que não, mas eles também, quando perdem, apesar de serem uma equipa muito forte taticamente, também têm que ter intensidade, né? E a velocidade com que eles circulam a bola, as movimentações que eles fazem, as superioridades que eles criam, uma pessoa, se calhar na televisão não tem tanta noção, mas quem está lá dentro percebe-se de uma maneira que a maneira como eles criam superioridades, a maneira quando eles perdem a bola, às vezes tu não tens espaço para jogar, percebes? E foi das coisas que mais senti e que a nossa equipa também sentiu mais dificuldades a jogar, acho que foi o City. As pessoas em Portugal, tu estarás também atento a isso, olham sempre com muito carinho agora para o Wolverhampton por causa de ter tanta gente portuguesa. Como é que é esse balneário? Fala-nos lá um bocadinho. É, é top. Para ser sincero, é top. É,
o facto de ter ali muito Tuga ajuda muito, não é? Eu quando cheguei tive a ajuda dos portugueses, quando estava lá ainda o Jota, o Rui também ainda estava, nós éramos ainda muitos portugueses, e agora continuamos assim, não é? Mas eram jogadores mais experientes, tínhamos uma idade já de jogadores mais experientes, já com experiência na Premier League também. É um ambiente diferente, mas não é só os portugueses, Humberto, percebes? Imagina os ingleses, os franceses, o balneário acaba por ser um balneário muito unido, também pelo facto de haver muitos portugueses, como é óbvio, a mim ajudou muito, mas é um balneário top. É um balneário top. Consideras que acaba por ser diferente do que aquilo que possam existir nas outras equipas, independentemente de tu não estares nos outros balneários, o facto de haver esses grupos em que há uma pátria ali fortemente marcada, como os portugueses, como os franceses, estavas a fazer referência, a própria língua espanhola, com o próprio Adama Traoré, o Raul Jiménez, toda essa linha um bocadinho mais latina, pode fazer com que o vosso balneário seja mais forte nesse capítulo do que os outros? Ajuda porque em termos de comunicação, em termos de afetividade, percebes? É uma coisa que ajuda muito, e o facto de serem portugueses e o facto das pessoas se verem também a falar com os portugueses, ser fácil a interação, ajuda também ao balneário se tornar mais forte e mais interativo, mais unido, e acho que é uma das coisas que é muito forte na nossa equipe. Oh Pedro, as pessoas podem não ter bem esse conhecimento, se forem ao 0-0 vão a perceber-se que tu és possivelmente o jogador no ativo com maior grau de parentesco. A minha pergunta é, tu só podias ser um desportista, o teu pai foi jogador de hóquei, o teu tio foi jogador de hóquei, a tua mãe foi jogadora de voleibol, o teu tio também foi jogador de futebol, o Sérgio Lomba, tens um primo que é hoquista, tens um primo que é futebolista, tens duas irmãs que foram campeãs nacional de ginástica e jogam voleibol. Só podias também ser desportista, não é? Só. Só podia ser desportista também, depois dessa gente toda, mal era. Eu acho que na família não há ninguém que não seja desportista, que não esteja ligado ao desporto. Se eu fugisse à regra era mau, acho. Olha, tenho aqui uma mensagem para partilhar contigo de alguém. Queres tentar adivinhar quem é que eu arranjei para mandar aqui uma mensagem para ti? Não. Quem? Vou Pá, é mandar. difícil. É fácil, digo eu. Mas ouve lá. Humberto, episódios da carreira desportiva do meu sobrinho, deves imaginar que tenho vários. Eu tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele no hóquei patins até aos 10 anos, não tanto na parte do futebol, porque no hóquei estive sempre mais presencial, mas tenho uma curiosidade, que o Pedro conseguiu competir com os meus dois filhos, com o Gonçalo no hóquei e com o Martim no futebol, na perspectiva, no primeiro ano em que ele competiu pelo Sporting aqui em Viana. Portanto, é uma curiosidade, e sim, fica a marca, tanto no hóquei e no futebol, e no hóquei, que tive a oportunidade de acompanhar mais presencialmente, aquele miúdo que dava tudo dentro da pista, com aquele miúdo de 1,30 m que não parava quieto, sempre na cola dos adversários, a querer fazer golos e que não gostava de perder, e quando perdia chorava. Portanto, são histórias que eu tive a oportunidade de acompanhar, e muito contente pelo sucesso que ele tem agora no futebol, pela decisão difícil que sei que foi que teve que tomar entre o hóquei e o futebol. Pedro, Rui Neto, treinador do hóquei de Barcelos, para quem não sabe, teu tio, e que teve também este privilégio de te acompanhar nesta dupla profissão que tu tiveste ainda com 12, 13 anos, e a quem agradecemos também ter-nos enviado aqui este vídeo. Conta-nos lá como é que era esse fim de semana, com 12 e 13 anos. Era um fim de semana complicado, era um fim de semana de andar para cima e para baixo. Muitas das vezes tinha jogo de hóquei, do jogo de hóquei tinha que sair para o jogo de futebol, ou ao contrário. Era um fim de semana ocupado, era para os meus pais, para mim era, e para os meus pais também era uma boa coisa, não é? Mas eles também não descansavam, eles acabavam de ter o fim de semana para descansar do trabalho, mas também andavam de um lado para o outro comigo, porque era um fim de semana ocupado. E havia vezes que até havia 3 quando eu andava na piscina, ainda ao mesmo tempo.
Para eles era um bocadinho complicado, para mim não, porque eu gostava de estar ocupado, e se eu não estivesse em casa era a melhor coisa, era estar ali a divertir-me, a fazer o que mais gosto. E tal como eu te disse, acabou por ser uma decisão difícil, porque eu sabia que também tinha jeito no hóquei, mas pronto, acabou de ser uma escolha acertada. Era sempre, era sempre mais fácil para ti futebol? Diz. Se era sempre mais fácil para ti ter que escolher o futebol. Quando tinhas, imagina que tinhas um fim de semana em que tinhas um jogo de futebol e um jogo de hóquei no mesmo dia. Houve uma altura que era o futebol. É Escolhi o futebol quando tu vais para o no Braga, último ano acho que já andava mais desligado no hockey, percebes? Por quando tu isso vais para depois o Braga, também se tornou mais fácil de escolher quando fui para Braga. claro, quando vais para o Braga, inevitavelmente aí já não tinhas hóquei, Não, já, não, aí já tive que escolher, porque ia de manhã para a escola, passava lá depois de treino de tarde, era impossível conciliar as duas coisas. Podemos dizer que se perdeu um bom jogador de hóquei, ganhou-se um ainda melhor jogador de futebol? Pode-se dizer, é verdade. Pode-se dizer, sim senhor. É o que eu digo, graças a Deus escolhi bem. Olha, e quando vocês se encontram, ainda há estes encontros familiares, agora com a pandemia, com certeza que é mais limitativo, mas quando vocês se encontram, ainda fazem estas tardes desportivas em que ou vão fazer uma coisa ou outra, encontram-se em Viana do Castelo para poder competir uns contra os outros? Isso, antes, eu quando passava aqui o tempo em Portugal era muito mais fácil. Agora, depois, Claro. quando comecei a ir para fora, com 17 e tudo mais, tornou-se mais difícil fazer isso. Mas antes de eu ir para fora jogar, nós íamos para a praia, estávamos lá todos juntos a jogar a bola na praia, jogávamos futebol, jogávamos vôlei, jogávamos raquete, sempre a competir, a família, sempre. Do lado do pai, do lado da mãe, era todo lado, era sempre a competir uns com os outros. Ficas satisfeito de ver também os teus primos, particularmente, a ter estas carreiras, o Gonçalo no hóquei patins, o Martim no futebol, no Benfica? Claro que fico super contente. Sempre me dei muito bem com eles. Tal como te disse, quando era puto, passava tardes com eles na praia, ia à casa deles dormir. eh, e fico muito contente dos dois primos, dos dois lados, né? Uns ainda estão a começar, outros já estão a fazer uma boa. Já estão a dar muitos bons passos. O Gonçalo no hóquei, o Martim no futebol. Claro que fico muito contente, né? É a minha família, é pessoas que me dão muito bem. E ver eles a fazerem boas coisas também nos dois esportes, como é óbvio, também fico orgulhoso, porque são pessoas da minha família, não é? E pessoas que têm carinho por mim e que eu tenho carinho por eles. Está a entrar 2022, qual é que é a tua meta ou previsão de poderes voltar a jogar? Ora bem, a minha previsão é quando eu me sentir melhor, quando me sentir extremamente confiante de mim próprio, que eu vou lá para dentro e vou dar o melhor de mim, percebes? Quando me sentir confortável comigo próprio. Mas nesta Começar altura, nesta altura já estás mesmo na fase final da recuperação. Sim, 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 sim. Agora, opa, é a fase final. É dar os últimos retoques, começar a ganhar ainda mais confiança. Eh, Como é que eu tenho de explicar? É tal coisa é o mais importante agora. Eu já tenho muita confiança em mim, já tenho confiança naquilo que estou a fazer, já me sinto muito bem, mas tenho que dar os últimos retoques, tenho que afinar ainda algumas coisas e quero ir para dentro de campo com a confiança que quando entrar é para dar o meu melhor, como é óbvio. Sei que no início, no início vai ser, vou ter que ter confiança e vou ter que dar o melhor de mim, como dou sempre, mas estou preparadíssimo e sei que vai ser muito bom. Quando eu voltar, vai ser opa, o que eu trabalhei e que vou continuar a trabalhar, vai ser muito bom. Ó Pedro, é um tema que é inevitável e que esse ano de 2021, ou o final de 2020 e 2021, acabou por ser bastante traumático para vocês, com a história da lesão do Raul Jiménez, depois com a tua lesão também. A nível de grupo, vocês ganharam essas forças que tu estavas a dizer de união ainda maior com todos esses momentos? Sim, Humberto, é difícil, sabes? Mesmo que seja um companheiro, é muito difícil. Por exemplo, pelo que o Raul passou, foi uma coisa muito grave também, ainda mais grave, que foi uma coisa também ligada à saúde, percebes? É uma coisa difícil. Por exemplo, tu vês o jogo do Arsenal, ele sai como sai, e a equipa podia ter ficado muito abalada, como ele ficou abalada, não é? Mas acabámos por ganhar um jogo, e um jogo muito importante. Como é óbvio, não é? E a primeira vez, ainda me lembro que deu no outro dia
num documentário dele, a primeira vez que ele vai ao campo, passado algum tempo, só cumprimentar, só o facto de o veres andar, sabes? Só o facto de veres que ele está bem, foi uma coisa muito boa e que, sendo um companheiro de equipa, toda a gente reagiu de forma, quando acabou o treino, toda a gente ficou alegre, percebes? É uma coisa que contagia quando tu vês os teus colegas de equipa bem e, como é óbvio, torna-nos mais fortes. Pedro, tiveste já alguns treinadores na tua carreira. O que é que diferencia de cada um a nível de aprendizagem para ti como jogador? Um treinador que eu tenho muito na cabeça e que foi desde que apanhei na formação do Sporting, ainda aqui em Viana, que era um jogador, um treinador que me dizia para eu ir para o campo e fazer o que eu queria. Que o mais importante era eu me divertir, ir lá para dentro. E é uma mentalidade que ainda levo hoje, que é o que me interessa, como é óbvio, é ajudar a equipa, que acima de tudo é o mais importante, mas acima de tudo ajudar a equipa jogando o meu futebol e divertindo-me acima de tudo a fazer aquilo que eu mais gosto. E era um treinador que me dava muita liberdade e que me dava sempre essa mentalidade e falava muitas vezes comigo. Depois acabei por apanhar muitos bons treinadores no Braga. O Mr. Pires, quando me apanhou lá, foi ele que me levou para o Braga e também me ajudou muito. Comecei como médio centro e tudo mais. Depois apanhei um treinador que foi o que joguei menos, mas acabou por mudar de posição e aí eu comecei a jogar a extremo. Apanhei muitos treinadores que apostaram em mim, treinadores que não apostaram. Em termos profissionais, opa, e não me quero esquecer de nenhum e não vou estar aqui a falar de todos porque apanhei muitos treinadores, apanhei o Mr. Tozé também no Braga, que foi quando dei o salto e que me ajudou muito também. Depois, quando apanhei o Mr. Abel, já a nível profissional, apanhei o Mr. Abel, que é um Mr. que também que me ajudou, não é? Que estreei-me pelo Braga com 17 anos. Um Mr. que percebia muito taticamente também. Depois, na Lazio, apanhei o Inzaghi, que, pronto, infelizmente não apostou em mim, por opção, não é? Por opção. Mas também aprendi muito taticamente com ele, um treinador que me ajudou, apesar de ele não ter jogado tanto como eu queria, ajudou-me. Depois em Wolverhampton apanhei o Mister no Espírito Santo, que foi o que me ajudou agora a dar o salto e a mostrar ao mundo, a verdade é essa, que me ajudou a mostrar, apesar de ter sido eu a trabalhar pelas minhas oportunidades, foi ele quem me deu, e tenho muito a agradecer, como é óbvio, que me ajudou a mostrar ao mundo, a verdade é essa, que comecei a ter as minhas oportunidades, a jogar com mais regularidade, a ser conhecido, fui à seleção, e é daí que levo essas coisas. Há várias, como é que eu tenho de explicar? São todos diferentes. Cada um tem o seu momento, não é? Cada um tem a sua mentalidade e a sua forma de trabalhar. Sim, cada um tem a sua mentalidade, a sua forma de pensar. O Mister não era muito ligado ao grupo, era um Mister que fazia tudo por nós e que, como é óbvio, a equipa depois acaba por fazer por ele, percebes? Cada um tem a sua mentalidade e cada um é diferente e eu só tenho que agradecer a cada um deles porque me ajudaram muito e todos eles me ajudaram a tornar-me o jogador que eu sou hoje. Ora, depois de um 2021 tão penoso, o que é que será fantástico para 2022? Opa, o que será fantástico para 2022, primeiro que tudo, opa, e vai ser a melhor prenda para mim, é voltar a jogar, é voltar a fazer aquilo que eu mais gosto, voltar a sorrir, ter aquela alegria máxima, sabes? Quando tu dizes assim, epá, isto é onde eu estou bem, isto é onde eu me sinto bem, como é óbvio com as pessoas que eu tenho do meu lado, que também estiveram lá desde o início, que é o que mais querem, é que eu vou de lá para dentro e que volto a fazer aquilo que eu mais gosto. E é como te digo, pouco a pouco melhorar, porque é a mentalidade que eu tenho, é voltar a jogar e melhorar e continuar a trabalhar para ser o melhor. Pedro, uma última pergunta mesmo centrada até no teu círculo familiar tão pequenino e tão grande. O teu pai e a tua mãe são algo incansável a estar ao teu lado, a te acompanhar, a te dar esse apoio. É algo que é o quão fundamental é tu teres duas pessoas assim concretamente que não te largam, vá lá. Sem dúvida alguma, Humberto, sem dúvida alguma, porque desde 17 anos, quando fui, mesmo desde pequeno, quando já jogava, ia para Braga e a minha mãe me dizia assim, opá, foi isto que optaste, é isto que queres, vais trabalhar por isso. Já me dizia o meu pai e a minha mãe sempre. Graças a Deus tudo corre bem e vai correr bem. Tiveram desde sempre comigo. Foram eles que muita da minha mentalidade vem deles, percebes? Porque eles também tiveram uma experiência no desporto. A minha personalidade também vem muito deles. Aprendi muito com eles e continuo a aprender todos os dias, porque quando fui para a Itália, que foram um dos momentos mais difíceis, e agora também,
Foi dos momentos mais difíceis e eles estiveram sempre lá para mim, foram eles que me ajudaram, foram eles que estiveram lá, e é muito importante. Se queres que eu te seja sincero, é muito importante, e sou o que sou hoje à custa deles e das pessoas que também estiveram sempre do meu lado até agora. É algo que eu tenho muita sorte, tenho que admitir, tenho muita sorte, porque as pessoas que eu tenho do meu lado são todas 5 estrelas e me ajudam muito. Pode ser E ainda esses dois precoce. são os dois pilares, não é? São os dois pilares, porque é neles que me apoio, é neles que foi neles que cheguei até aqui, a verdade é essa. Para terminar, se ainda é muito precoce pensarmos e olharmos para 2022 e ver o Pedro Neto no Mundial, claro que, esperando nós, Portugal lá chega. Opa, eu vou trabalhar para isso. Eu quero estar pronto para ajudar a seleção e para, se Deus quiser, nós vamos estar lá, e a minha mentalidade vai ser estar lá. Vai ser acabar o ano em grande. Temos a camisola aqui para ti. É isso mesmo. Espetáculo. Pedro, obrigado mais uma vez por este minuto de Obrigado. conversa. Os maiores sucessos para ti. Muito obrigado. Obrigado.